Sejam muito bem-vindos ao canal A Vida em Pequenas Fábulas. Prepare-se para embarcar em mais uma jornada de inspiração, onde cada história é um convite para refletir, aprender e crescer. Aqui trazemos fábulas poderosas, baseadas nas lições do dia a dia, que tocam o coração e elevam a sua alma. Deixe seu like, se inscreva no canal e venha fazer parte dessa comunidade que busca na sabedoria a força para viver plenamente. No vídeo de hoje, A Luz que Não Se Apaga, a história surpreendente de um gesto simples que mudou 2 vidas. Um homem acende uma vela para ajudar um desconhecido no escuro e dias depois descobre que essa mesma luz retorna para ele de um jeito que ninguém poderia imaginar. Prepare-se, porque essa pequena chama vai transformar a forma como você enxerga bondade, destino e o poder de iluminar o caminho de alguém. No silêncio profundo daquela pequena cidade do interior, onde as noites pareciam sempre mais escuras do que deveriam, vivia Elias, um homem simples, acostumado à rotina silenciosa de quem aprendeu a ouvir mais do que falar. Naquela noite específica, algo dentro dele parecia inquieto. O vento trazia um som estranho, um sussurro que passava pelas ruas estreitas, como se carregasse histórias antigas escondidas na sombra. Elias caminhava de volta para casa após um longo dia de trabalho, quando percebeu, ao dobrar a esquina, que alguém lutava para enxergar no breu total que tomara conta do lugar após uma queda repentina de energia. Era um senhor idoso, apoiado em uma bengala, tentando encontrar o caminho entre pedras e buracos da calçada. Elias, sem pensar 2 vezes, retirou do bolso uma pequena vela que carregava por hábito. Acendeu com cuidado e levantou a chama diante do desconhecido. A luz fraca iluminou o rosto assustado do idoso, que relaxou imediatamente ao perceber que não estava sozinho. Com passos lentos, Elias o guiou até a porta de casa. Mesmo sem saber quem ele era, apenas por sentir que ninguém deveria caminhar sozinho na escuridão. Quando chegaram ao destino, o idoso agradeceu com uma voz frágil, mas cheia de sinceridade, segurando a mão de Elias com força, como se aquela simples chama tivesse feito mais por ele do que apenas iluminar um caminho. Elias voltou para casa, refletindo sobre como gestos pequenos, quase invisíveis, podiam representar tanto para alguém. Não pediu nada em troca. Não esperava reconhecimento. Apenas sentiu que era o certo a fazer. Naquela noite, deitado em sua cama, a vela apagada sobre a mesa parecia ainda irradiar uma luz própria, como se lembrasse Elias de que iluminar alguém era, também, um modo de não apagar a própria humanidade. Adormeceu com a sensação tranquila de quem fez o bem de forma silenciosa, acreditando que a história terminava ali. No entanto, mal sabia ele que aquele gesto tão simples estava prestes a retornar para sua vida de uma forma inesperada. O destino, silencioso e atento, já preparava a próxima cena, onde a mesma luz acesa naquela noite se tornaria a diferença entre o medo e a salvação. 2 dias depois, enquanto caminhava pelo mesmo trajeto que percorria diariamente, Elias percebeu que algo estava diferente no ambiente. O ar parecia mais pesado, as ruas mais vazias e o vento mais apressado. Quando passou perto de um velho depósito abandonado, ouviu um som metálico, como se uma estrutura estivesse cedendo. Antes que pudesse reagir, parte do telhado do galpão desprendeu-se e despencou em sua direção. Elias se preparou para um impacto, sentindo um frio na espinha e a certeza de que nada poderia fazer para evitar o golpe. Mas num instante que pareceu suspender o tempo, mãos firmes o puxaram de lado, jogando-o longe do perigo, antes que a madeira pesada atingisse o chão com violência.
Ofegante, Elias tentou entender o que havia acontecido, enquanto o coração martelava no peito. Quando levantou os olhos, viu o mesmo idoso da noite anterior, respirando com dificuldade, mas de pé, como alguém que sabia exatamente por que estava ali. O idoso sorriu com simplicidade, como se estivesse devolvendo algo que não lhe pertencia, como se estivesse apenas cumprindo sua parte em um ciclo maior. Elias ainda não conseguia encontrar palavras, completamente surpreso por ver que aquele homem, aparentemente frágil, conseguira salvá-lo de algo que certamente teria mudado sua vida para sempre. O idoso então disse, com a calma de quem carrega uma vida de sabedoria: a luz que você acendeu para mim naquela noite não ficou apenas comigo. Ela me lembrou que o bem que recebemos precisa seguir adiante, porque um dia ele retorna para quem o plantou. A frase ecoou dentro de Elias por longos segundos, como se clareasse algo que ele sempre soubera, mas nunca havia entendido tão profundamente. Era como se uma verdade antiga tivesse acabado de ser revelada diante dele, com a mesma simplicidade com que uma vela ilumina um quarto escuro. Os dois se sentaram na calçada, respirando fundo depois do susto, e conversaram como velhos amigos que finalmente se reencontram. O idoso contou histórias de sua juventude, de como ajudava desconhecidos pelo caminho, e de como, muitas vezes, a vida o recompensava quando ele menos esperava. Elias escutava com respeito, absorvendo cada palavra como quem recebe um tesouro. A cada frase, compreendia que o bem não é uma moeda que se troca, não é cálculo, não é promessa. É luz, uma luz que não se apaga, porque não depende de quem carrega, mas de quem escolhe acender. Aquele momento simples, naquela rua silenciosa, marcou Elias profundamente. Algo dentro dele mudou. Talvez a percepção, talvez a consciência, talvez o próprio coração. Entendeu, ali, que nada do que fazemos com amor se perde no caminho. Sempre encontra um jeito de voltar, de transformar, de proteger. Ao se despedirem, Elias caminhou lentamente para casa, sentindo que carregava agora uma nova chama, muito maior do que a da pequena vela da noite anterior. Era uma luz interna, dessas que não se apagam com o vento, o tempo ou as dificuldades. Uma luz nascida do gesto simples de ajudar e do gesto grandioso de ser salvo. Quando chegou em casa, olhou novamente para a velha vela sobre a mesa e sorriu, entendendo que ela simbolizava algo muito maior do que um objeto. Representava a moral daquela história, clara como o amanhecer. Toda luz que acendemos para alguém, mesmo a menor delas, encontra um caminho de volta até nós, porque o bem, quando é verdadeiro, ilumina duas estradas ao mesmo tempo, a do outro e a nossa própria. Para você que chegou até aqui, deixe seu like e se inscreva no canal. E até o próximo vídeo do canal.